Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Queridos, hoje nós tivemos um problema com a internet da nossa igreja, nós entramos em contato com a manutenção e ainda não foi resolvido. Por isso, o nosso culto não será ao vivo. Infelizmente, hoje que o nosso culto seria às 18h30 e iríamos transmiti-lo, nós não vamos conseguir fazer isso. Por isso, por esse motivo, eu estou fazendo esse vídeo ao vivo aqui pelo Facebook para trazer uma palavra de Deus para você. E logo depois esse vídeo vai estar disponível também no YouTube. Então os irmãos que podem seguir a gente aqui, quiser compartilhar, eu vou trazer uma palavra agora 13h contigo, orar junto com você. E depois esse vídeo vai estar disponível também lá no YouTube, no canal da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, que Deus fale ao seu coração poderosamente. E antes da gente iniciar a palavra de Deus, trazermos essa ministração da palavra, eu queria falar contigo a respeito de duas coisas. A primeira, nós estamos verificando a respeito dos próximos cultos. O Estado de São Paulo, ele entrou na fase vermelha a partir da segunda-feira. Nós fazemos parte da região de Taubaté e tem algumas normas que aos finais de semana somente serviços essenciais poderão estar trabalhando. A igreja, ela entra como serviço essencial, só que na questão do seu atendimento, ou seja, aconselhamento pastoral, se você precisar de uma ajuda de oração, questões sociais, problemas pontuais, tudo isso você pode estar então procurando a nossa igreja no decorrer da semana e também no final de semana. Mas provavelmente, se Ubatuba também aderir à fase vermelha, nós não teremos cultos presenciais aos finais de semana. Como nós já estamos fazendo estudo durante a semana online, vai continuar da mesma forma. Quinta-feira online e domingo online. Mas nós precisamos aguardar um decreto municipal e aí a gente vai ter de fato a informação sobre o nosso culto de domingo. Então no próximo domingo eu vou manter os irmãos informados, vamos usar as redes sociais, o Instagram da nossa igreja, o Facebook. Nós vamos trazer a informação sobre a ministração do culto presencial ou online no próximo domingo. Mas neste será presencial às 18h30. Por que a gente não vai fazer então online? Como eu disse no início do vídeo, tivemos um problema na internet da nossa igreja e por causa disso eu vou estar trazendo essa palavra aberta aqui no Facebook e logo depois essa palavra vai estar disponível também lá no YouTube para os irmãos que não têm Facebook poderem acompanhar e ouvirem da palavra de Deus. Esse é o primeiro aviso. O segundo, você que é membro da nossa igreja, pertence à nossa comunidade, nós contamos também com a sua fidelidade nas suas ofertas e nos seus dízimos. Os irmãos até da diretoria têm me falado que eu não tenho repetido a respeito das ofertas e dízimos, e isso você pode fazer de forma online, você pode transferir para a nossa conta, a sua oferta, o seu dízimo, você pode estar depositando então na conta da nossa igreja, que é no Banco Bradesco, agência 1613, Banco Bradesco, agência 1613, a conta é 1879, dígito 1, Igreja Batista Estrela da Manhã. Faça lá o seu dízimo, a sua contribuição com oferta também. Se você não puder estar frequentando os cultos, levando o seu dízimo presencialmente, faça transferência ou depósito, ou entre em contato com os tesoureiros da nossa igreja, que eles vão estar te informando uma forma de você continuar contribuindo com as causas da nossa igreja. Por quê? Nós temos despesas fixas, temos contas de água, luz, ajuda pastoral, tudo isso depende aí da fidelidade dos irmãos. É evidente que Deus, como muitos sabem, Deus não precisa do nosso dinheiro. De fato não precisa. Mas Deus trabalha no nosso dinheiro, nas nossas finanças e naquilo que Ele nos dá para também manifestar a sua glória nas nossas vidas. E uma das áreas que Ele mais quer trabalhar em nós é em relação à liberalidade, a sermos pessoas gratas e generosas por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Querido, antes da gente falar da palavra de Deus também, eu queria agradecer ao Senhor, orarmos juntos, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a vida da nossa igreja. A nossa igreja tem experimentado ver, presenciar de fato alguns milagres.
E um deles é a vida da Carla, que já teve alta, já está em casa, está recuperando os movimentos do braço, da perna, já recuperou a fala. Então nós já vemos milagres de Deus nas nossas vidas. Nós somos muito gratos por isso, como Deus tem feito maravilhas no meio do povo dele. E um outro detalhe é que nós continuamos crendo que Deus é um Deus de milagres. Por isso nós vamos orar também pelos enfermos. Nós vamos orar pela vida da minha esposa, a Paula, vamos orar pela vida da Carol, orarmos pela vida dos irmãos que estão lutando contra o Covid, já estão se recuperando, como a vida da irmã Elvira, a vida da irmã Dora, a vida da Isabelle, que inclusive está em Guaratinguetá, né? E ela vai passar pelo médico para sua cirurgia. Nós vamos orar também em relação a isso. E vamos continuar agradecendo a Deus por esses milagres recebidos na vida da nossa amada igreja. Queridos, esse vídeo é caseiro, vai estar no nosso canal do YouTube. Estou fazendo aqui pelo celular, nós não estamos com a mesa de som ligado, não estamos com nada aqui preparado. Estou fazendo igual era antigamente, né? Fazendo a live aqui de casa. Então, que Deus fale ao seu coração poderosamente nessa noite e você sinta a presença de Deus aonde quer que você esteja, que essa palavra fale ao seu coração. Se de alguma forma essa palavra fazer sentido para você e para mais pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí com seus entes queridos, familiares, e que Deus fale poderosamente na vida de cada um dos amados irmãos. Então vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos comigo, vamos orar nesse momento. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que temos de oração, esse momento que temos de gratidão. Agradecemos ao Senhor as bênçãos recebidas da Tua divina mão, Senhor. Nós contamos as bênçãos sim, porque temos recebido muitas bênçãos do Senhor sobre a nossa igreja. Neste tempo, onde muitos têm sofrido, nós nos colocamos na Tua presença, clamando a Ti. Guarde os corações daqueles que estão enlutados, ó Pai. Guarde os corações daquelas famílias que estão passando esse momento de angústia, momento onde perderam seus entes queridos, momentos onde estão sofrendo com enfermidade. Senhor, guarda o coração do Teu povo em nome de Jesus. Restaura, ó Deus, a saúde do Teu povo. É o que nós pedimos e nós Te louvamos. Oramos, ó Deus, por essas causas, clamamos por a vida dos nossos amados irmãos que estão enfermos e cremos que o Senhor é o médico dos médicos e há de entrar com uma cura, uma provisão, seja ela de forma cirúrgica, seja através de um medicamento ou seja através da Tua mão poderosa, ó Pai. Nós cremos que a cura do Senhor virá sobre a vida dos seus. Assim nós oramos, Te agradecemos e clamamos ao Senhor. Dê um domingo abençoado aos Teus filhos, um restante de domingo abençoado e uma semana abençoada. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, nós temos falado sobre alguns encontros de Jesus. Nós já falamos de Nicodemos, já falamos do endemoniado gadareno, falamos da filha de Jairo e agora nós vamos falar sobre o jovem rico. Exato, hoje a gente vai falar sobre o jovem rico que está lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso de número 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso de número 16. Se você quiser compartilhar esse vídeo com mais pessoas, nós vamos estar ministrando agora a palavra do Senhor, nós vamos estar ministrando agora a palavra de Deus. Antes daí de você compartilhar essa mensagem, deixa um recadinho para essa pessoa que você está compartilhando, fala para ela o quanto Deus a ama, o quanto Deus se importa com a vida dela e como essa mensagem precisa chegar ao coração dela, porque Jesus se importa com ela de fato, como Jesus se importa com todos nós. Mateus capítulo 19, a partir do verso de número 16, eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta para a gente caminhar aqui em alguns versículos e meditarmos um pouquinho neles, tá bom? Mateus 19, a partir do verso de número 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Glória a Deus. Até aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto e depois a gente dá continuidade nele. Como eu disse, mantenha sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Bem, em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, 18 a 30, ele narra a mesma história, o mesmo fato sobre o jovem rico. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, e assim como no Evangelho de Marcos, a gente chama esses evangelhos de evangelhos sinóticos, que são evangelhos que trazem textos semelhantes. Em alguns detalhes, a gente vê um cego, um endemoniado sendo curado, em outros detalhes, um texto dizendo que eram 2 cegos ou 2 endemoniados sendo libertos, mas a verdade é que o Evangelho em si, como foram escritos em épocas diferentes e como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, é um evangelho a qual Lucas procurou saber a respeito de Jesus, ele foi atrás das informações, ele fala com uma questão mais com parábolas, mais com os feitos de Jesus. O Evangelho de Marcos já é um evangelho que tinha a necessidade de passar informação rápida sobre a mensagem de Jesus, porque os discípulos já estavam ficando velhos. Então, cada evangelho tem a sua peculiaridade também, apesar deles terem as suas semelhanças e textos parecidos. Quando nós olhamos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, esse mesmo texto a respeito desse jovem, a palavra jovem é trocada por príncipe. Aqui, em Mateus, nós lemos também na versão NVI, vai dizer que alguém se aproximou. Depois que a gente vai ver que era um jovem, mas alguém se aproximou. Depois a gente vê que era um jovem. Mas se nós olharmos lá em Lucas, a palavra no original seria príncipe. E essa palavra príncipe, ela era usada não só para aquele que era um rei, um príncipe de fato, mas para um governador, alguém que era líder, um juiz, alguém que exercia um papel na sociedade judaica de forma diferenciada. A palavra no hebraico ali, a palavra na sua raiz, de fato, está dizendo de alguém que exercia um papel na sociedade de forma de destaque. Alguém que na sociedade a qual vivia era uma pessoa que era uma referência. Bem, se a gente chegar nos nossos dias, quem seria uma pessoa de referência? Talvez o governador, o presidente? Não, um pouquinho mais abaixo, o prefeito da cidade, o presidente da Câmara. Alguém que já teve esse cargo e hoje continua tendo lugar de destaque na sociedade. Quem seria essa pessoa? Será que um comerciante, um empresário, um diretor de empresa? Qual seria essa figura? Alguém de destaque na sociedade, e você sabe que quando a pessoa chega num lugar da sociedade em destaque, com posses, com autoridade, essa pessoa passa a ser algum tipo de referência, passa a ser conhecida de muitos, e este jovem não tinha diferença desses aspectos que a gente conhece hoje. Pessoas que chegaram e tiveram a sua vida um pouco destacada, e ele se aproxima de Jesus. É interessante que isso não o impede de ter uma preocupação com a vida eterna. Ele já alcançou um lugar de destaque na sociedade, ele já alcançou e já conseguiu chegar em alguns patamares aonde muitos sonham, né? Ele conseguiu ser alguém de destaque, mas ele tem uma preocupação a respeito da sua vida eterna. O que vai acontecer com ele futuramente? Aonde ele vai viver a sua eternidade, né? Qual será o seu destino final? Então ele tinha essa preocupação real. Tanto é que ele pergunta para Jesus a respeito dessa questão de bondade. Lucas e Marcos vai dar uma ênfase ainda maior a respeito dessa questão de bom. O que ele queria dizer com bom? Qual era a fala dele chamando Jesus de bom? Será que ele também era um bajulador? Será que ele queria chamar a atenção de Jesus dizendo assim, ô bom mestre, né? Ou como se eu conseguisse receber algo por ser um bajulador de Jesus? Né? Isso Lucas fala um pouco e Marcos também. Mas Mateus ele não se preocupa em dizer a respeito disso. O que Mateus fala para a gente é que este homem chega e pergunta para Jesus quais práticas boas ele deveria ter para herdar a vida eterna. Exato. O que de bom eu posso fazer para conseguir ser salvo? O que eu posso fazer de bom para conseguir ter a minha vida eterna? Qual aspecto eu posso trazer para a minha vida física, para o meu plano, para aquela questão que eu faço no dia a dia? O que eu posso fazer de bom
para herdar então a vida eterna. É interessante que no nosso tempo também a gente acha que por fazer boas obras nós estamos salvos. Pessoas que estão distantes do Evangelho, você que me acompanha, se você é distante do Evangelho, a gente acredita porque a gente dá um bom dízimo, porque a gente oferta na igreja, porque a gente exerce um trabalho com pobre, com mendigo, cuida dos animais, exerce um papel cuidando da sociedade, cuida das crianças. Eu sou alguém que uso as minhas posses e as minhas finanças para fazer algo bom, ou faço algo bom com a minha vida, eu cuido das pessoas de fato, né, fazendo uma obra de reforma na casa de alguém, eu ajudo dando uma carona. As minhas boas obras estão imputando para mim salvação, e isso não existe no cristianismo. A fé que nós temos em Jesus, nós vemos isso lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se ache bom, para que ninguém se glorie. Não há algo que eu possa fazer para ser salvo, aleluia, porque eu entendo que a salvação é algo que não vem da minha prática. Não é por meio das minhas boas obras que eu alcanço salvação em Cristo Jesus. Este jovem rico chegou para Jesus perguntando: mestre, o que eu posso fazer de bom, boas obras? O que eu posso fazer com os meus dons e talentos para te servir e principalmente herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: por que me chamas de bom? Ou por que pensas em questões boas? Só existe um bom, e este é Deus. Este é o Senhor. E Jesus faz com que esse jovem tenha a visão correta do que é bom e do que é perfeito. Olhar para Deus através de Jesus e entender que pela graça, por meio de Jesus, sim, nós encontramos a vida eterna. E aí Jesus responde para ele: se queres entrar na vida, olha o verso número 17. Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se quer, ou se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O que Jesus está querendo dizer para esse homem a respeito de entrar na vida não é só um aspecto da vida eterna, mas uma nova vida com Deus. Não é só o aspecto da eternidade em si, mas uma vida na eternidade que começa aqui. Uma nova vida e uma prática de vida com Deus. Este homem, quando questionado a respeito do que fazer, ou Jesus, melhor, sendo questionado por esse homem, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus responde para ele, não falando somente da vida eterna, mas falando de uma nova prática de vida aqui. E aí o que Jesus fala para ele? Que se você leu o texto comigo ou não leu, está lá em Mateus capítulo 19, verso 16, e nós lemos até o verso número 20. Lá no verso 18, agora, Jesus responde o que esse homem tem que fazer para herdar a vida. Não está falando somente da vida eterna, mas está dando a ele uma nova característica de vida. Note comigo. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma nova prática de vida com Deus, ela é diretamente ligada, relacionada à minha nova prática de vida com o próximo. Servir a Deus de fato é ligado com a minha generosidade com o outro. Por que é tão difícil a gente viver em comunidade? Porque nós somos egoístas. Nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar. Note que, por exemplo, os maiores questionamentos que um jovem pastor como eu recebe é a respeito daquilo que me agrada e não a respeito daquilo que eu posso fazer pelo outro. Os maiores questionamentos que eu recebo desde o início do meu ministério pastoral e antes disso é a respeito daquilo que eu gosto e não a respeito daquilo que eu abençoo o outro.
Ninguém chega para mim e começa a me questionar e falar: pastor, eu quero abençoar vidas, eu quero ser um instrumento na mão de Deus, eu quero que essa igreja seja um lugar onde as pessoas com vícios, com doenças, com lepra, com seja qual for a enfermidade, sejam curadas, libertas, transformadas. Eu quero uma comunidade que abraça o perdido, eu quero uma comunidade que vá ao pecador e restaure a sua vida. Não. Os maiores questionamentos é a respeito da música qual eu gosto, da iluminação qual eu acho que é melhor, da cor da parede qual deveria ser mais agradável, da climatização do ar-condicionado, se está do meu jeito ou não. E a gente se esquece que Deus nos chama para um compromisso com o outro. E a nossa adoração de fato passa no meu contato com o outro e com o próximo. Se a minha adoração não me leva a ser uma pessoa melhor com o meu semelhante, a minha adoração é barata, ela é vã, ela não existe. Porque quando nós olhamos o texto de Tiago, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então a fé que eu falo e professo estar em Jesus, ela é diretamente ligada com a forma como eu me relaciono com o meu próximo. Note que Jesus não fala a respeito da adoração, do culto e tudo mais. Ele fala que o quê? Amarás, o seu próximo como a ti mesmo. E depois, todas as relações que Jesus fala a respeito de lei para esse homem, é a respeito do contato dele com o outro. E é interessante que esse jovem responde assim: tudo isso eu faço. Tudo isso eu já faço. Tudo isso que você falou já é algo que eu tenho prática de fazer. E aí, como a nossa percepção é falha. Se nós nos colocarmos no mesmo papel deste jovem, nós vamos entender que este jovem rico passa também por uma percepção errada do que realmente é servir a Deus e servir o próximo. Porque, queridos, quando Jesus fala a respeito da lei, dos mandamentos, Jesus está dizendo para ele, de forma introdutória, que nem ele, nem eu, nem ninguém consegue, na sua plenitude, ser salvo por meio deste cuidado com o próximo. Porque, queridos, servir ao outro é algo cansativo. Servir ao meu semelhante é algo que nos desgasta. Servir aqueles que precisam é algo que cansa. E Jesus está dizendo que o cuidado com o outro também é algo que não faz com que eu e você seja salvo. E Jesus está dizendo para esse homem que o que ele fala de servir, de cuidar, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho e amar o próximo como a ele mesmo, é uma grande mentira. Porque Jesus põe à prova a sua fé. E é interessante que Jesus nos põe à prova mesmo. Jesus nos chama para uma vida de intimidade com Ele, mas nos coloca à prova a respeito da minha adoração sincera ou não com Ele. Se você continuar comigo, Jesus vai dizer assim, quando Ele pergunta: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade, sou alguém que tem uma certa preocupação e acredito que seguindo as leis e os mandamentos, sou alguém que encontrou a salvação. O que mais falta, já que eu faço isso? Vai lá comigo no verso de número 21, Mateus capítulo 19, verso de número 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Bem, se você entendeu que o cuidado com o próximo é diretamente ligado à minha adoração com Deus, e o jovem entendeu isso então, pela fala qual Jesus teve com ele inicial, Jesus fala assim para ele: então, se você entendeu isso, se isso você já faz desde a sua mocidade, pega a sua riqueza, pega tudo que você tem, vende, divide esse valor dando aos pobres, porque nisso você vai herdar uma herança no céu, e depois vem e me segue. Seja um discípulo, assim como esses homens estão me seguindo.
Assim como os 12 que ali estavam seguindo a Jesus, e a multidão, né, ali os 70, os 140, então me segue. O que o texto vai dizer no restante aqui, né, que na continuação do texto a gente nota? Verso número 22. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Querido, esse texto ele é interpretado muitas vezes de forma errada, como se Jesus estivesse abominando de fato a riqueza, como se Jesus estivesse dizendo para todos nós que precisamos ter uma vida de pobreza, sermos assim como São Francisco de Assis, abdicar de riquezas, vivermos uma vida de prosperidade na pobreza, vivermos uma vida de prosperidade sendo pobres, dividindo tudo que eu tenho com o outro e vivendo essa vida como os discípulos viveram lá em Atos, venderam todas as suas propriedades, distribuíram aos pés dos apóstolos e ninguém tinha necessidade de nada. Esse texto ele é interpretado de forma errada, porque não é o dinheiro em si o problema, mas o coração do homem enganado pelo dinheiro, este sim é um problema. Mateus, no capítulo de número 6, vai dizer assim: aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Por que a riqueza ele tem esse contraponto com a mensagem do Evangelho de Cristo? Por que Jesus fala a respeito da riqueza aqui? Eu vou dizer 3 coisas pelo menos para você. Por que é tão difícil, como Jesus disse, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Por que Jesus está falando isso? Jesus é contra a riqueza? Não, de maneira alguma. Jesus é contra aquele que o coração está apegado na sua riqueza. Assim como Jesus é contra o coração daquele homem que está apegado mais na sua família do que servir a Deus. Assim como Jesus é contra o coração do homem que está mais apegado aos seus bens materiais, ainda que não seja riqueza, mas seu coração está arraigado no carro, acha que o carro que ele tem é só para ele, acha que a moto que ele tem é só dele, acha que o que Deus deu para ele é só dele e não é mais para abençoar a vida de ninguém, porque Deus deu para ele. Estava conversando com um homem esses dias e o homem falou o seguinte para mim, disse que se eu já tinha andado de avião. Eu falei, não, nunca andei de avião. Inclusive, se você está me acompanhando aí, se algum dia quiser me abençoar andando de avião, nunca andei de avião. Não sei quando vou andar também, né? Então, tá tranquilo, não tenho pressa para isso. Mas aí o homem disse o seguinte, se eu tivesse andado de avião, eu saberia que está escrito lá assim, em caso de turbulência, falha, vai ser acionado as máscaras vão cair, coloque primeiro a sua máscara, fique aí com oxigênio e ajude o outro. E eu fiquei ouvindo isso, eu falei, realmente, o problema não é eu colocar a máscara de oxigênio primeiro e depois ajudar o outro. O problema é que quando eu coloco a máscara de oxigênio primeiro, há momentos que eu esqueço que o outro também precisa de ajuda. E eu não consigo salvar nenhum, nem 2, nem 3, eu só salvo a mim mesmo. E há muitos pensando dessa forma. Que às vezes, e eu sei que a vida faz com que a gente canse de ajudar o outro. Eu sei que a vida faz com que a gente canse de abençoar o outro. Às vezes a gente toma tanta pancada da vida e daqueles que são tão próximos da gente, que a gente cansa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós na palavra. E o apóstolo Paulo escreve para nós. E não cansemos de fazer o bem, pois receberemos as bênçãos no momento certo. Por quê? Porque fazer o bem cansa. É lógico que cansa. É evidente que cansa. Mas isso não pode mudar a nossa essência em Cristo. Isso não pode mudar a nossa vida em Cristo Jesus. Isso não pode fazer com que eu e você sejamos pessoas assim, totalmente diferentes, apáticas em relação à dor do outro. Então, quando nós vemos esse texto, Jesus vai dizer para nós em Mateus que é mais difícil
ou mais fácil, na verdade, né, um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, primeiro, é porque o rico depende unicamente das suas riquezas. Segundo, é porque o rico acha que as suas riquezas é suficiente para ele. O rico acredita que nas suas riquezas está suficiente para ele. Quantos de nós já ouvimos de pessoas que a gente leva o Evangelho, fala através do Evangelho a respeito do amor de Jesus, fala a respeito das boas novas de Jesus, e as pessoas acreditam assim, mas eu tenho tudo. Eu tenho uma vida boa, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família boa, eu tenho finanças do jeito que eu quero, eu viajo para onde eu quero. Para que servir a Deus ou para que algo mais? Eu já tenho tudo o que eu preciso. É o segundo aspecto do rico. O rico acredita que tem tudo, a sua autossuficiência depende unicamente das suas finanças e das suas posses. E terceiro, por que Jesus fala que é tão difícil o rico entrar no reino dos céus? É porque o rico não se preocupa mais com as coisas de Deus. Se preocupa unicamente em aumentar a sua riqueza. Se nós olharmos a profecia contra o rei Tiro, está lá em Ezequiel capítulo 29, nós sabemos que lá está falando também a respeito do Lúcifer, o inimigo das nossas almas. Vai dizer que ele foi criado puro, ou melhor, foi criado perfeito, e lá no Éden ele era um querubim, e Deus falava a respeito das suas belezas, falando de Lúcifer. Até que se achou no seu coração comércio, até que se achou no seu coração engano, até que achou no seu coração avareza, até que achou no seu coração o desejo de unicamente ter riquezas. E é por isso que o rico, a qual Jesus está dizendo, é tão difícil entrar no reino dos céus. Ô pastor, você está dizendo então que eu não posso ser rico? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se o seu único objetivo de vida é buscar prosperidade, é buscar casa maior, carro melhor, iate, mansões, se o seu único objetivo de vida é prosperar e se esquecer de Deus e o que Ele faz e o que Ele é, você é miserável e não é rico coisa nenhuma. Porque tem gente que está buscando só isso. Pastor Aloísio, da Videira, disse que tinha dificuldade de encontrar irmãos na igreja, homens. Não tinha reuniões de oração onde os homens estavam, só as mulheres iam. E aí quando ele questionava essas irmãs, sabe o que elas falavam? É porque ele estava trabalhando demais. Você não sabe como é difícil pagar escola particular para os meus filhos, plano de saúde, condomínio, casa na praia, casa no sítio. Amém, meu irmão? Que bênção que Deus tem prosperado dessa forma, ele respondia. Mas quanto tempo você tira do seu dia para servir a Deus? Quanto tempo você tira de fato para adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz? Quanto tempo você tira para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida? Mulheres que brigavam com seus maridos quando eles iam para a igreja, mas mulheres que não brigavam com ele porque eles estavam trazendo sustento. Mulheres que brigam quando os maridos estão dando atenção para uma comunidade de irmãos precisando de ajuda, mas não brigam quando eles estão trazendo sustento para casa, porque de fato estão trazendo a riqueza que a gente precisa. Note que não é quantidade, note que não é a respeito do dinheiro, é a respeito do coração. Note que Jesus está nos dizendo e nos ensinando nessa noite que o nosso coração precisa estar em Deus e não nas nossas finanças e não nas posses que Ele nos dá. Querido, usufrua de tudo que Deus te deu. Viva e vive em abundância. Desfrute na praia, desfrute no campo, desfrute no carro, desfrute na casa, na piscina, no clube, seja onde for, mas desfrute glorificando a Deus, porque tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus e é por meio dele que você tem desfrutado dessas bênçãos. O homem que não se volta para Deus e não entende isso, age como esse jovem rico. Ele se entristeceu porque tinha muitas riquezas. Mas ele se entristeceu principalmente porque o coração dele não estava em Deus. Era mentira.
quando ele disse que servia a Deus desde a mocidade, não matando, não roubando, não adulterando, não dando falso testemunho, abençoando o próximo, era mentira. Porque a primeira prova que Jesus o pôs, ele não conseguiu abrir mão. Jesus nos põe à prova, querido. Jesus nos põe à prova para a gente abandonar os nossos pecados. Jesus nos põe à prova para abandonar práticas que não agradam a Ele. Jesus nos põe à prova para deixarmos a bebedeira, os vícios, a maledicência. Jesus nos põe à prova para vivermos uma vida totalmente para Deus. E ainda que a gente não consiga, não significa que nós não devemos abandonar essas práticas para seguir a Jesus. Jesus nos chama de fato para uma vida com Ele. E é por isso que essa mensagem é tão dura. E é por isso que talvez poucas pessoas vão ficar até o final ouvindo essa mensagem. Porque quando nós colocamos de fato Jesus no centro das nossas vidas, nós vamos deixando as outras coisas. E queremos buscar a Jesus por aquilo que Ele é. E não estou dizendo que você vai virar um roots da vida, vai virar um hippie, vai ficar tocando lá seu violãozinho na beira da praia, comendo banana, surfando somente, não se preocupa em cuidar dos seus. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Não confunda a palavra de Deus. Eu estou dizendo que o que você fizer, seja da forma que você está trabalhando, seja para glorificar a Deus com sua vida. Lembrar de Deus por aquilo que Ele é. Querido, eu achava que a pandemia seria um divisor de águas na vida da igreja. Muitas pessoas falavam assim que quando a igreja voltasse a funcionar, era o primeiro lugar que eu iria, seria a igreja. Querido, nós tivemos cultos entupidos. Mas sabe o que eu estou notando? Pessoas indo para todos os lugares, menos para a igreja. Pessoas que ficam horas compartilhando vídeo do Bolsonaro, vídeo de saúde, vídeo de não sei o quê, vídeo contra o Dória, ou vídeo a favor do Dória, vídeo a favor da Flávia, vídeo contra a Flávia Pascoal, a prefeita da cidade. Isso horas. Mas não conseguem ficar 10 minutos ouvindo a palavra de Deus. O inimigo deste século tem cegado o nosso entendimento, tem castrado a nossa mente, tem feito com que eu e você sejamos homens tão distantes da mensagem do Evangelho. E para a gente encerrar o nosso papo dessa noite ou dessa tarde, né? Início de tarde, Pedro vai dizer assim: rapaz, neste caso, verso de número 25, quem pode ser salvo? Porque, como é que pode? O Senhor está colocando uma palavra pesada demais. Se eu tenho que seguir os mandamentos e agora eu tenho que abrir mão de tudo para te seguir, quem pode ser salvo? E Jesus vai dizer o seguinte: o que é impossível para os homens. Veja, verso de número 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Querido, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito nas nossas vidas. Ele sabe que o coração do homem é enganoso. Ele sabe que o coração do homem, como o nosso irmão colocou aqui, ele se envolve em todas as distrações do mundo. Seja por dinheiro, seja por poder, seja por mulheres, seja o que for que Deus vai colocando que o inimigo vai colocando na nossa frente. Deus sabe que o coração do homem é enganoso e anda por caminhos tortos. E quando Pedro faz um questionamento para Jesus dizendo: Senhor, como isso é possível então? Como que a gente vai viver essa vida que o Senhor está colocando para nós? Jesus está dizendo assim: é impossível para o homem de fato, porque o coração do homem é enganoso, mas é possível para Deus. O que eu entendo com isso? Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus através de Cristo Jesus é sobre as nossas vidas. E misericórdia, irmãos, eu aprendi com o pastor Marcos Davi essa semana, em um dos seus vídeos, bem curtos, o que é misericórdia e o que é graça. Nós confundimos às vezes e eu queria explicar isso para você. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos, ou seja, o nosso pecado, as nossas distrações, o nosso afastamento de Jesus, as nossas distrações a respeito de quem Ele é, o que Ele faz com que a gente mereça uma condenação
E aí entra a misericórdia de Deus, que não nos dá aquilo que nós merecemos. E a misericórdia de Deus é nas nossas vidas ao ponto de que Deus não dá e não retribui ao homem aquilo que ele merece de fato, que é uma condenação. Isso é misericórdia. E o que é graça então, pastor? Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a sua bondade e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça é quando Ele vem nas nossas vidas e derrama aquilo que nós não merecemos de fato e é dado por Ele. E isso é a salvação em Cristo Jesus. Olhando esse texto deste homem, jovem rico, ou príncipe, ou governador, seja qual for, eu e você nos colocamos nele. Talvez você já tenha aceitado Jesus como seu Senhor, mas ainda há práticas na sua vida que precisam ser abandonadas para você poder seguir a Jesus. E aí entra a graça de Cristo. Talvez você não seja aquele que é apegado em suas coisas, mas há áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. E nessa noite, através da misericórdia de Deus, você pode encontrar salvação plena em Cristo Jesus. Isso é graça. Que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, que essa palavra possa fazer sentido na sua vida de fato e que a sua semana seja uma semana de bênção e de vitória em Cristo Jesus. Nós vamos orar e depois dessa oração eu convido você a ter o seu culto com Deus, a continuar tendo o seu culto com Deus. Nós ministramos a palavra, fizemos a oração final, mas não termine aqui. Coloca aí uma adoração na sua casa, cante um hino do cantor cristão, se você assim o gosta de adorar dessa forma. Abra aí o seu cantor cristão, acesse aí no seu celular, canta o hino 112, o 375, que segurança, pois sou de Jesus, e já desfruto esse gozo e luz. Faça a sua oração de arrependimento, celebre ao Senhor em família, agradecendo ao Senhor, e tenha um restante de domingo e semana abençoados, em nome de Jesus. Consagre a Jesus a sua semana. Entenda essa palavra de fato e fale: Senhor, eu não quero ser imprudente como esse jovem rico. Eu quero entender de fato que tudo que eu tenho vem do Senhor. E eu quero ter o tempo de glorificar o Senhor por tudo que o Senhor tem me dado. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pelo Teu povo que nos acompanhou aqui. Obrigado pelo Teu povo que está online. Fale a cada coração, ó Pai, poderosamente. É o que nós pedimos. Clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, como o Senhor tem nos ensinado. Misericórdia quero e não sacrifício. Pela Sua bondade e misericórdia para conosco, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos por nós, por todos nós, que o Teu Santo Espírito, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas e que possamos abrir mão de tudo, Senhor, de fato. Seja ela de forma figurada, seja ela de forma literal, para seguir o Senhor. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que viver uma vida para o Senhor não seja pesado para nós, mas seja prazeroso nos nossos corações. E nós sabemos, ó Pai, que isso só pode acontecer se o Teu Santo Espírito avivar a Tua obra nos nossos corações e nas nossas vidas. Muito obrigado pela Tua bondade e pela Tua misericórdia para conosco. Através de Cristo Jesus. Essa é a oração que fazemos e agradecemos ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome do Filho amado de Cristo. Amém.